Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre vegetação. Falaremos sobre o uso e a conservação da vegetação. Aqui eu coloquei a imagem da floresta amazônica, a nossa floresta amazônica, que infelizmente vem passando por muitas agressões, desde queimadas até desmatamento. E isso, causa aí grandes prejuízos para o nosso país, para os outros países, porque a Amazônia ela é tida como o pulmão do mundo. E essas queimadas, esse desmatamento, isso causa muito desequilíbrio ambiental, um problema não só para a flora, mas também para a fauna daquela região, porque muitos animais estão sofrendo, estão tendo que migrar do seu habitat para outros lugares que nem sempre eles serão aceitos ou acolhidos. E também muitos deles são queimados nesses incêndios que estão acontecendo nos últimos tempos. Então, coloquei essa imagem para a gente refletir um pouco sobre as nossas ações, sobre a nossa contribuição para a vegetação do nosso país. Primeiro tópico, vamos aqui conversar um pouco sobre a importância dos recursos naturais para a nossa sobrevivência, dos recursos naturais para a nossa vida. Nós sabemos que a humanidade utiliza recursos naturais para a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento. Nós precisamos desses recursos para podermos sobreviver. Se eles não existissem ou se eles acabarem, a nossa vida está ameaçada. Infelizmente, isso poderá acontecer se nós não aprendermos a cuidar da vegetação. Precisamos extrair, esses recursos da natureza para a nossa alimentação, para o nosso bem-estar, para a construção de casas, de imóveis. Então, tudo isso é extraído dos recursos naturais. Então, a gente precisa saber como usá-los e como conservar também. Infelizmente, muitas pessoas usam, de forma irresponsável esses recursos naturais. Por isso, muitos ambientes encontram-se ameaçados. Por exemplo, a prática de queimadas, que eu já citei anteriormente, feitas aí para a criação de áreas de cultivo e também para a pecuária, é responsável aí pelo desmatamento e pela degradação de solo em áreas de florestas, savanas e pradarias. E tudo isso prejudica não só a questão da floresta, dos animais, mas a própria sobrevivência humana. E o homem não presta atenção no que ele está fazendo. Aqui no nosso país, o Cerrado brasileiro, ele vem sendo desmatado intensamente para o desenvolvimento de atividade agropecuária, com destaque aí para a criação do gado bovino e a plantação de soja. Isso se destaca muito na região centro-sul do nosso país. E isso causa grandiosos prejuízos, não só para a natureza, mas também para o homem. Porque se nós não soubermos utilizar de forma racional e consciente, essa vegetação pode acabar. E a vegetação acabando, a nossa vida está seriamente ameaçada. Outro problema também que representa aí ameaça para os recursos naturais é a atividade madeireira,
que na maioria dos casos, infelizmente, ela é extraída em grandes quantidades e de forma ilegal. Portanto, traz prejuízos tanto para os cofres públicos, por conta do não pagamento de impostos, quanto também para a questão das florestas, né? Para a questão da derrubada de árvores. Árvores que são derrubadas e que não se busca um culpado e que se não refloresta mais, ninguém está nem aí. E o que acontece é justamente um desequilíbrio ambiental. Desequilíbrio ambiental causado pelo próprio homem, sendo que ele pode, mais na frente, caso não cuide de tudo isso, sofrer aí grandes consequências, né? Graves consequências, e dentre essas consequências a gente pode até citar, né, num extremo aí, a extinção da raça humana, infelizmente. Aqui nós temos duas imagens retratando isto. As florestas. Bom, mais de 1 bilhão de pessoas depende diretamente das florestas para a sua subsistência. Além disso, bilhões de habitantes de cidades consomem produtos feitos de matérias-primas encontradas nessas formações vegetais. As florestas, elas vão gerar uma renda muito grande para as pessoas, porque ela vai fornecer alimentos, produtos e matérias-primas para construções, suprindo aí a necessidade das pessoas. Mas o que nós podemos colocar de gravíssimo, é que apenas 15% da cobertura florestal mundial está intacta. A maior parte foi desmatada, degradada ou fragmentada. Vou repetir. Apenas 15% da cobertura original de florestas que já existiu no planeta existe hoje. Gente, isso é algo muito sério, algo seríssimo. Existem países, principalmente muitos países na Europa, que não tem mais florestas, porque foram todas desmatadas. Simples assim. E isso é algo muito, muito complicado, é algo que gera grandes prejuízos, que desequilibra o meio ambiente. Aqui eu coloquei duas imagens que retratam essa degradação das florestas. As florestas tropicais e equatoriais atuam no equilíbrio do clima no mundo. Ou seja, quanto mais houver o desmatamento e as queimadas, a consequência disto será o aquecimento, né? Com o tempo, o clima vai ficando mais quente. E isso nós já podemos observar no nosso cotidiano. E já estamos colhendo frutos. Que frutos são estes? O desmatamento e as queimadas, infelizmente. A transpiração das plantas, né, destas florestas, elas são responsáveis por boa parte da umidade do ar local e das massas de ar que se deslocam e atuam sobre outras áreas. Seu desaparecimento provocaria mudanças climáticas significativas. Essa é a consequência. Outro ponto, outra consequência também bem séria, né, para essa questão das queimadas e também a questão do corte de árvores, né, da atividade madeireira. A outra consequência muito séria para a humanidade
é a questão do comprometimento das nascentes e cursos d'águas a partir da retirada desta vegetação. Nas áreas de florestas, o solo é bastante permeável e o escoamento superficial da água das chuvas é mais lento que nas áreas onde há desmatamento. Isso favorece a infiltração da água no solo e a manutenção de reservatórios subterrâneos, ou seja, uma oferta de água maior, diferentemente das áreas onde há o desmatamento, ok? Infelizmente, se o ritmo atual do desmatamento continuar, não só no Brasil, mas no mundo todo, estima-se que em cerca de 500 anos não existirão mais florestas nativas. As florestas tropicais e equatoriais durarão ainda menos. E antes do fim do século XXI, estarão praticamente extintas, assim como grande parte da biodiversidade do planeta. Gente, isso é muito, muito sério. Outro ponto também que a gente precisa destacar sobre a questão das florestas e os efeitos, aí do desmatamento é que para grupos indígenas da Amazônia e de outras regiões que existem florestas, essas árvores elas são utilizadas para fins medicinais. E também, não só para os povos indígenas, mas também para a indústria farmacêutica, que passou aí a investir em pesquisas, para desenvolver medicamentos à base de plantas encontradas nas florestas tropicais e equatoriais. Veja a importância destas florestas para a sobrevivência do ser humano. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, ter muito zelo para que não percamos. Aqui nós temos imagens, de florestas aí sendo devastadas. Aí nós vamos aqui para práticas de preservação. Para garantir a conservação da vegetação natural e da biodiversidade remanescente, o que é biodiversidade remanescente? É a biodiversidade que sobrou aí das queimadas, dos cortes de árvores, tá bom? Os governos do Brasil e de outros países recorrem a políticas de preservação do meio ambiente. Evitar a destruição da vegetação nativa em regiões ameaçadas é uma tarefa difícil, que envolve a aplicação e a fiscalização de leis e a criação de áreas protegidas, além da conscientização das populações sobre a importância da preservação do meio ambiente. Não basta ter só leis, é necessário que as pessoas tomem consciência da importância da vegetação para a sua sobrevivência. Precisamos da vegetação para sobrevivermos. Portanto, não é só seguir leis criadas por governos, mas é compreender que a nossa vida depende da preservação. Aqui no nosso país, no Brasil, o órgão governamental que é responsável por esses assuntos, no caso a preservação, é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que tem como sigla IBAMA, que está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, MMA. E o IBAMA, ele atua justamente nessas áreas que estão sendo ameaçadas, áreas que estão sendo aí devastadas, destruídas, queimadas, e não só
no que diz respeito à questão das árvores, mas também no que diz respeito à questão dos animais, né? Se alguém pega na floresta, nas florestas, nas matas, né? Um animal que ele corre risco de extinção, a pessoa pode pagar multa, em alguns casos corre até risco de ser presa. Então, tudo isso é a questão da nossa consciência, tá bom? A legislação e unidades de conservação ambiental. Instituições civis e governamentais atuam com base na legislação vigente sobre a preservação da fauna, flora, recursos hídricos, educação ambiental, averiguação de crimes contra a natureza, proteção a comunidades tradicionais. A legislação, ela está a cuidar desses grupos, né? Da fauna, da flora, dos recursos hídricos, da educação ambiental, averigua crimes contra a natureza e protege, claro, a comunidades tradicionais, que, diga-se de passagem, é um grupo que sofre muito com ameaças. Muitos dos seus membros, às vezes eles são pegos em emboscadas. Então é um grupo, nessas comunidades tradicionais, eles são um grupo que sofre muito. A legislação brasileira, a legislação ambiental brasileira, ela é extensa e trata de temas relacionados, né, a esses assuntos que eu citei para vocês: fauna, flora, recursos hídricos, e não só estes, né, mas também outros assuntos. Nós vamos ter aí as chamadas unidades de conservação. As unidades de conservação, elas são espaços de conservação de recursos ambientais. E essas unidades de conservação vai se dividir em dois grupos: as unidades de conservação de uso sustentável e as unidades de conservação de proteção integral. Vou agora definir cada uma delas para você. As unidades de conservação de uso sustentável, a conservação da natureza, ela é conciliada com o uso sustentável dos recursos naturais, isto é, as atividades de coleta e uso dos recursos naturais são permitidos desde que não impeçam os processos naturais de renovação destes recursos. Ou seja, as pessoas podem, né, extrair da natureza os recursos naturais, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com o quê? Com a questão da proteção e também com a questão de não tirar tudo, né? Tem que deixar que esses recursos se renovem. Não pode, vou lá na floresta amazônica, vou encontrar um pé de açaí, que eu amo açaí, vou trazer tudo para mim. Não pode. Tem que ter cuidado. Tem que tirar conforme a renovação desse recurso natural, seja ele fauna ou flora. E, né, as unidades de conservação de proteção integral. Nessas unidades não são permitidos o consumo, a coleta ou qualquer tipo de atividade com os recursos naturais, mas são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental e a recreação. Nessas áreas, né, de proteção integral, não pode haver de forma nenhuma consumo de nenhum tipo de recurso natural, não pode haver a coleta de nenhum desses produtos, nenhum desses recursos naturais, nem qualquer tipo de atividade com esses recursos.
O que é permitido nessas áreas, única e exclusivamente, a pesquisa, recreação e educação ambiental, objetivando, mostrar para as pessoas o cuidado e o zelo que elas devem ter com os recursos naturais. Esse é o ponto principal. Aí aqui eu coloquei 2 imagens para vocês, que mostram aí as unidades de uso sustentável. E aqui essa imagem, ela mostra as unidades de proteção integral, que ninguém pode tocar. Certificação florestal. Embora existam aí leis ambientais, infelizmente elas não são suficientes para a preservação do patrimônio natural, uma vez que não existe uma quantidade necessária de pessoal para esta fiscalização. A fiscalização das unidades de conservação e o combate ao desmatamento ilegal são tarefas difíceis, pois envolvem constante monitoramento de áreas isoladas e muitas vezes de difícil acesso. Então, essas dificuldades, somada à quantidade de pessoas insuficiente, fazem com que muitas vezes ocorra aí muitas pessoas burlando nessa legislação e cometendo crimes ambientais que infelizmente, nunca serão aí punidos. Essa é a realidade. Um instrumento que vai auxiliar a preservação é a certificação florestal. A certificação florestal é o processo em que empresas garantem que seus produtos seguem padrões de qualidade e sustentabilidade. A madeira certificada, ela recebe um selo que indica que ela proveio de uma floresta com permissão para o corte e para a venda desta madeira. Cabe aí, a nós, enquanto consumidores, dar preferência aos produtos feitos de madeira certificada, pois se a madeira é certificada, nós temos aí a garantia de que ela veio de uma área que ela poderia sim ser retirada. Cabe aqui a nossa consciência. Cabe aqui nós compreendermos a importância da natureza e comprarmos, o que nós formos comprar de imóveis com madeira certificada. Aí aqui é o selo da certificação florestal. Vamos para o ecoturismo. Entre as práticas de preservação ambiental, nós temos o ecoturismo. O ecoturismo, ele é a atividade turística que vai associar a conservação da vegetação e da biodiversidade com o desenvolvimento econômico das populações locais. Isso é muito importante. Bom, mas para isso é fundamental que seja realizado de modo a minimizar os impactos da sociedade no meio ambiente. Por meio de incentivos, ao ecoturismo, governos e empresas ajudam a conter o desmatamento e geram empregos. Então, o ecoturismo, ele vai associar o turismo à conservação do patrimônio natural e também, claro, muito importante, ao desenvolvimento econômico das populações locais. É quando as pessoas fazem turismo em regiões de florestas, em regiões de vegetação preservada, e nesses locais tem os moradores que acabam aí conseguindo, desenvolver economicamente a região a partir dessa atividade que é o turismo. Hoje nós temos muitas fazendas
que são de preservação ambiental e que elas são utilizadas justamente para a prática do ecoturismo. Aqui temos algumas imagens que retratam o ecoturismo. É quando as pessoas convivem, né, harmoniosamente com o meio ambiente, preservando, cuidando, não destruindo. E o que nós podemos fazer para combater o desmatamento? Que é, claro, uma responsabilidade de todos nós. Não retire ou pode árvores sem autorização legal. Não faça fogueiras em áreas de preservação. Muitas vezes você, vai, por exemplo, viajando de carro. Aí, de repente, quem fuma, né, por exemplo, que também é um péssimo hábito, joga lá um pedaço de cigarro, o finalzinho lá de cigarro, na beira da rodovia e diz, não vai dar em nada. Mas que muitas vezes esse pedacinho lá do cigarro, ele pode queimar muita coisa. Então, todo cuidado é pouco. Avisar as autoridades imediatamente em caso de incêndio em áreas de vegetação. Aqui na nossa cidade isso vem acontecendo muito nos últimos dias. Existem muitas áreas no entorno da cidade que estão sendo queimadas. Então, se algum de vocês mora em uma dessas áreas, avisem. Compre produtos com certificação ambiental e ensine outras pessoas sobre a importância da preservação. Preservar o meio ambiente, meus queridos, é antes de tudo preservar a nossa própria vida. Espero que tenham gostado e é isso.